Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível de luz, de perseverança e de milagres. A história de Chanukah. Sabe quando chega dezembro e tudo fica iluminado, cheio de luzinha piscando? Pois é, no meio de tudo isso, uma outra luz, bem específica, é acesa. E não é só decoração não, é a primeira de 8 chamas que contam uma história fantástica de fé, de resistência, uma história para lembrar um milagre que rolou, olha, há mais de 2000 anos. Tá, mas de onde vem essa tradição toda? Para a gente entender o porquê dessa luz, a gente precisa voltar no tempo. E voltar para uma época bem complicada, de muito conflito, onde a própria identidade do povo judeu estava por um fio. A situação era basicamente essa aqui, ó. De um lado tinha os governantes gregos sírios que queriam que todo mundo virasse grego, sabe? Adotasse a cultura, os deuses deles, tudo. E do outro lado, o povo judeu com os macabeus na liderança, lutando com unhas e dentes para manter sua fé, suas tradições. E bem no meio dessa briga toda, o Templo Sagrado de Jerusalém. Ele era o coração da vida judaica e os gregos, claro, queriam tomar conta. E aí a coisa ficou séria de vez quando o templo foi profanado. Isso foi o estopim para a revolta dos macabeus. E olha, contra tudo e contra todos, depois de anos de batalha, eles conseguiram. Recuperaram Jerusalém e, o mais importante, recuperaram o templo. A primeira missão, claro, era limpar tudo e dedicar o templo de volta a Deus. E é exatamente aqui, nesse momento de purificar o templo, que acontece o lance mais famoso da história de Chanukah. Uma coisa que, sério, ninguém esperava e que acabou virando o coração de toda a festa. Para rededicar o templo, era fundamental acender a menorá, aquele candelabro gigante que tinha que ficar aceso direto sem parar. Só que, no meio de toda aquela bagunça, eles acharam só uma jarrinha de azeite puro, uma única, que por um milagre os invasores não tinham destruído. Só tinha um problema. Um problemão, na verdade. Aquela jarrinha só tinha azeite para um dia. E para fazer mais azeite consagrado, do jeito certo, levava 8 dias. E aí, o que fazer? Desistir? Esperar? Que nada. Eles decidiram acender a chama com aquele pouquinho que tinham. Foi um ato de pura fé. E aí, aconteceu o inacreditável. O azeite que era para durar um dia só, queimou por 8 dias inteiros. Exatinho o tempo que eles precisavam para preparar o azeite novo. A chama da menorá não apagou. Esse, gente, foi o milagre de Chanukah. A lição que fica disso é muito poderosa. Sabe, o milagre do azeite mostra que aquilo que parece pouquinho, insignificante, pode se tornar muito mais do que suficiente quando se tem fé. É uma mensagem que atravessa o tempo, né? Sobre esperança, sobre perseverança mesmo quando tudo parece perdido. Bom, agora vamos avançar no tempo para ver como essa vitória e esse milagre são celebrados hoje em dia. É uma tradição cheia de simbolismo. O centro da celebração é acender a Chanukiah, que é um candelabro especial com 9 braços. Tem uma vela auxiliar chamada Shamash, que é usada para acender todas as outras. Funciona assim: a cada noite, uma vela nova é colocada, e na hora de acender, sempre se começa pela mais nova. Tudo isso enquanto bênçãos especiais são recitadas. Mas a festa não é só acender vela, não. Tem as comidas. As comidas. Coisas como latkes, que são umas panquecas de batata, e sufganiot, que parecem uns sonhos recheados, sabe? E o detalhe, tudo frito em óleo para lembrar do milagre. Também tem o jogo do dreidel, que é um peãozinho e várias canções festivas que contam a história de novo e celebram os milagres. Então, a gente viu que a história de Chanukah é toda sobre luz, e a fonte que a gente usou para essa análise traz uma perspectiva bem interessante. Ela conecta essa luz do templo com outra figura central da história religiosa. Olha, é bom deixar claro que essa é uma interpretação específica do material que a gente está analisando, ok? Esse material faz uma ponte entre a festa da dedicação, que é outro nome para Chanukah, e a figura de Yeshua, que muita gente conhece pelo nome de Jesus. A fonte se baseia numa passagem do Novo Testamento, essa que está na tela. Ela diz que Yeshua estava no templo bem na época da festa da dedicação. Na visão do autor dessa fonte, isso mostra que ele tinha uma conexão pessoal com essa celebração de liberdade, de milagre. E essa conexão fica ainda mais forte quando a fonte lembra daquela famosa declaração de Yeshua: "Eu sou a luz do mundo". Com isso, se cria um paralelo bem interessante, né? A luz física milagrosa do azeite lá no templo é vista por essa ótica como um símbolo da luz espiritual que Yeshua representaria.
No fim das contas, não importa a perspectiva, Chanukah é muito mais que uma história antiga. É um lembrete poderoso de que a luz vence a escuridão, de que a fé vence a opressão e do poder dos milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Fica então a reflexão, né? Que luz essa história tão antiga de resiliência pode acender na gente hoje em dia? Valeu por acompanhar a gente até aqui.